Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Então, hoje eu queria fazer um vídeo sobre novas estruturas familiares, assim. Pessoa casada com outra pessoa, com um filho que é da outra, que é de alguém que não tem, tem um enteado, que tem a coisa, que tem a ex que casou, enfim, essas coisas que a gente vive hoje em dia e que a gente, no discurso é muito bacana, assim, a gente fala, cara, é isso aí, a liberação e tal das coisas, os novos modelos familiares, mas que na prática, várias vezes é tão difícil, tão complexo, tão delicado, né, que mexe com tanta coisa na gente, delicada mesmo, dos nossos afetos, do que a gente queria, da vida que a gente queria ter, da vida que acaba sendo, e de como um afeto entra no outro, afeto por uma figura, enfim, muitas coisas para falar sobre isso. Mas eu recebo algumas perguntas sobre isso, assim, várias na verdade. Eu pensei em ler as perguntas, mas eu falei, cara, vai ficar lendo as perguntas e tal. E algumas assim, por exemplo, uma pergunta que é uma mãe com 2 filhos e aí o ex-marido se casou de novo e aí a ameaça dessa nova mulher tomar o espaço dela afetivo para os filhos, né? Ou de uma relação que não deu certo porque a pessoa tinha um filho e aí a nova pessoa não conseguiu lidar com essa coisa, não quis lidar, ou histórias desse tipo, né? Algumas histórias assim. Como tem essa situação da Flor e do Martim e tal, dessa nossa estrutura, parece às vezes que eu tenho uma vida perfeita nesse sentido, uma vida que deu certo, uma nova estrutura familiar que deu certo. Eu queria um pouco desfazer essa ideia e falar um pouco sobre isso, contar umas coisas e tentar pensar por que é tão complicado isso assim, tão delicado. Então esse vídeo é para quem passa por essas questões, tentar ajudar um pouco se possível, tá? A primeira coisa para falar sobre isso é dizer que é complicado mesmo, né? É realmente complicado. Pra vocês terem ideia, eu estava pensando, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, depois de tantas perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque essa semana, o Martim vai fazer 6 anos. A Flor conheceu o Martim e tinha 1 ano e meio. Essa semana, pela primeira vez, ele falou, tô com saudade de você, tô com saudade enfim, falou pra mim, tô com saudade da Flor, e falou pra ela falou, vou viajar, vou ficar com saudade, ele falou, também vou ficar com saudade. Essa foi a primeira vez que ele disse isso pra ela. E é muito duro de entender que as coisas levam tempo, né? É duro para quem está nessa dinâmica de uma família nova, querendo que as coisas se acertem. É muito difícil de perceber o tempo que as coisas levam. Hoje em dia, na nossa vida, as coisas são todas automáticas, né? A gente pede uma coisa, chega, a gente quer uma coisa, ela acontece, ela sai enviada por não sei onde, a internet, é tudo isso. A experiência de tempo é muito louca, mas os afetos não passam por essa experiência de tempo automatizada. Não passam. Os afetos não são 4G, né? Assim, eles não acontecem assim. Os processos de construção de afetos são lentos várias vezes. Os processos de abertura de espaço de afeto são lentos várias vezes, né? Os processos e aí pensando em separações, os processos de luto da separação são lentos tantas vezes, são muito lentos. Hoje também, para dar esse exemplo, hoje eu me separei da mãe do Martim faz 5 anos, hoje a gente foi almoçar, os 3. Ele falou, vamos chamar minha mãe para almoçar e tal, a gente foi. A gente já fez isso algumas vezes, mas muito poucas, e hoje foi legal, assim, a gente conseguiu estabelecer um lugar de respeito e tal, e de carinho, mas entendendo que você tem que resguardar uma coisa, entendendo que a tua relação que você tem não é a relação que aquela pessoa tem, e nenhuma das duas está certa, por exemplo, entendendo que aquela criança é de um jeito com aquela pessoa e de outro jeito com você. Isso é normal, isso faz parte da coisa, que elas são aquela criança se performa, se entende no mundo de jeitos diferentes. Entender isso dá trabalho. Entender que aquela outra pessoa não é mais a pessoa com quem você esteve. Não é mais, ela é uma outra pessoa. E respeitar essa outra pessoa que ela pode ser. Difícil de fazer também isso. Entender que ela talvez te olhe com resquícios de alguém que você foi e que você já não é mais. E também entender que é normal isso. Entender que faz parte da história, que ela talvez fale de você com referências que ela tinha 5 anos atrás e que ela acha que você continua existindo daquele jeito, mas você já mudou. Então, são muitas dinâmicas de invenção de si mesmo, de percepção do outro,
que estão colocadas em xeque nessas situações, né? Então, e facilmente a gente entra em campos de frustração, assim, a gente fala, fulano não está fazendo o que deveria, então não vou fazer com ele o que deveria. Isso acontece muito facilmente. Ou em campos de projeção de outras ordens, fala, cara, acho que fulano disse para cicrano que tal coisa, e a gente começa a construir narrativas dentro da gente que são estúpidas tantas vezes, e aí a gente começa a produzir narrativas também, e aí isso vira um jogo que não tem mais fim, né? A gente cria pequenas paranoias de, por exemplo, de ocupação de espaço de afeto, né? De achar que aquela pessoa vai estar ali ocupando o seu espaço e, por exemplo, se a Nanda começou a namorar uma época, isso me ameaçou, é óbvio que te ameaça, é óbvio que vai te ameaçar, mas é uma besteira, porque eu sou pai, não vou deixar de ser pai, desde que eu não deixo de ser pai, eu não vou deixar de ser pai. Né? Então isso não é porque existe uma pessoa nova que você vai deixar de existir, né? O afeto não funciona assim, não é porque uma criança se abre para um outro afeto que ele vai deixar de experimentar o afeto que ele tem por você. Isso não faz sentido, mas a gente constrói essas paranoias, a gente tem muito medo desse abandono, a gente tem medo da rejeição dessa criança. São muitos vetores diferentes que estão colocados nessa situação de novas estruturas familiares, né? Você com a criança, você com o ex, você com a nova pessoa e tal. Isso é uma triangulação. Uma relação com uma pessoa já é ultra complexa. Uma relação com 3 pessoas, numa estrutura parental normativa normal, é bastante complexa, né? Pai, mãe, filho, né? No mais normal possível. Se você abre isso, vai abrindo isso fica muito quem sou eu para quem e quem é quem para mim, né? De quem me vê, de que jeito, como eu sou visto por quem. Então isso é muito delicado mesmo e dá trabalho e várias vezes a gente não tem paciência com a gente. Então para essas pessoas que me escrevem falando sobre isso e tal, será que vai dar certo? Como é que eu faço? Eu aceito ou não aceito? Eu abro espaço ou não? Eu digo sempre, e vou dizer aqui para levar isso adiante, paciência com você, paciência com o outro, né? Os afetos eles não são reconstruídos assim. Os afetos não são construídos, eles não são inventados desse jeito. Os afetos não podem ser performados automaticamente só porque o correto, o bonito, o bacana é performar daquele jeito os afetos. É uma construção, é um processo. E tantas vezes é muito difícil para a gente. Tantas vezes é muito difícil para esse sujeito que está tendo que enfrentar um novo modelo, uma nova estrutura de relação, que várias vezes ele não queria enfrentar, né? Que ele não tinha imaginado desse jeito, que ele tinha projetado toda uma vida de um outro jeito. E de repente vem uma mega frustração. Mas você fala, mas eu tenho que ser legal, eu tenho que ser moderno, eu tenho que ser bacana e tal. E você, às vezes, para de olhar para você, né? Para de perceber como você sente, porque você está no afã, na ânsia de ser legal e tal. Não estou falando que a gente não tenha que ser legal, a gente tem, mas ser legal enquanto se escuta, né? Enquanto se percebe. E aí tentar perceber quais são os movimentos que a gente faz de projeção, de empurrar para o outro as questões, de imaginar coisas do outro que na verdade a gente está sentindo, né? De se frustrar porque o outro não fez uma coisa que você esperava que ele fizesse, ou de se incomodar pela leitura que o outro tem de você, essas coisas que eu falei. Então, e percebendo essas coisas, assim, dá trabalho, né? E é isso, estou falando. A gente está aqui, então, há 4 anos vivendo isso, eu acho, talvez um pouco mais, e a gente está começando a aprender a viver isso, né? Começando a entender como é que pode ser. E a gente não tem paciência na vida, né? É engraçado isso. A gente experimenta a vida e a gente quer resolver as coisas daquele jeito, naquele momento. Então, entenda, né? Então, isso aí, se eu puder dizer alguma coisa para essas pessoas que estão... Entenda que, primeiro, o processo de aceitação de que a vida não foi do jeito que você imaginava é duro e leva tempo. Segundo, que os seus afetos não estão necessariamente atrelados ao que você gostaria que eles fossem. Não estão. Você não consegue mudar eles assim. Então, você vai ter que ter calma com você. E terceiro, talvez mais difícil, é pensar que essas outras pessoas não estão querendo te fuder, né? Elas não estão querendo te sacanear. Elas estão tão inseguras quanto você, muito provavelmente, assim, eu acho, né? Então, quando a gente lembra disso, a gente consegue encaminhar algumas coisas, assim. E às vezes dá errado. E dura que às vezes dá errado. Dura que às vezes novas relações, a gente não consegue lidar com tantos vetores ali. E aquilo, às vezes, não vai adiante. Às vezes é uma relação que você queria muito que desse certo e não deu certo. E aí também lidar com isso. Mas eu acho que se a gente olha para essas relações com mais calma, né, com menos
ansiedade para que elas sejam aquilo que elas deveriam ser, a relação perfeita, nova, já que aquela não deu certo, essa nova vai dar muito certo agora, essa nova vai funcionar. Se a gente olha para elas com mais calma, entende que elas têm falhas, que elas têm momentos ruins, que elas têm dificuldades e tal, e coisas que você vai ter que trabalhar e lidar com isso, a gente consegue lidar com isso assim, a gente tem mais chances de ter vidas mais razoáveis, assim, isso em todos os âmbitos, mas nesse bastante. Então, era isso. Olhar para si e perceber, mas com calma, sempre com calma, porque você não é perfeito, né? Ninguém é, os outros também não são. Porque na mesma medida em que você não é perfeito também, o outro não é um vilão, né? O outro não é um vilão. Então você não é herói, o outro não é vilão, e assim a gente vai indo negociando, entendendo os limites das coisas, né? Isso vale para tudo, eu acho, mas para novas estruturas familiares isso vale muito, muito mesmo. Enfim, era isso que eu queria dizer hoje, segunda-feira, vamos seguir e amanhã a gente volta com mais uma questão. Tá bom? Gente, muito obrigado, bom dia para vocês aí, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém que talvez esteja passando por uma situação desse tipo, que talvez ajude. Comentem aí embaixo, leiam os comentários que eles enriquecem bastante os campos de discussão e a gente vai seguindo, tentando viver uma vida menos cretina, menos canalha com a gente mesmo, como eu sempre falo também, tá bom? Obrigado, até amanhã, qualquer coisa me escreve pelo Instagram, se for só pra mim, tá? Tchau.